Pedido de falência de uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo pode ter afetado 1 milhão de clientes. Em Porto Alegre, uma das vítimas investiu parte da poupança que tinha feito para os filhos e agora não sabe como conseguir o dinheiro de volta. E o anúncio de um rombo de 8 bilhões de dólares da FTX, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, tem gerado temor entre investidores brasileiros. Eu não tenho mais como acessar essas moedas e eu não sei o que eu faço. Imagina acordar, ligar a TV e ver a notícia: mais uma corretora de criptomoedas declarar falência, levando o dinheiro de milhares de investidores, transformando a vida dessas pessoas em um verdadeiro pesadelo. Nos últimos anos, vimos grandes nomes do mercado de criptomoedas caírem. Corretoras que pareciam sólidas como rocha, quebradas da noite para o dia, levando consigo bilhões em Bitcoin e a confiança de quem acreditava estar seguro. Mas aqui está a verdade: se você não tem a chave das suas moedas, elas não são realmente suas. Essa frase "Not your keys, not your coins" não é só um lema, ele é uma regra universal quando o assunto é segurança. Nesse vídeo, eu vou te mostrar algo que pouquíssimas pessoas ensinam. Um setup definitivo para você proteger o seu Bitcoin e comprar de forma completamente anônima, sem deixar rastro, sem KYC, de forma segura. Você vai aprender a criar uma carteira fria de Bitcoin diretamente da sua casa, garantindo que só você tem acesso ao seu dinheiro. Eu vou te guiar passo a passo de como você faz para gerar sua seed de modo offline e fazer pagamentos sem expor suas chaves privadas na internet. Você também vai aprender como comprar Bitcoin sem que ninguém saiba, inclusive o governo, do jeito que o criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, imaginou. Hoje você vai aprender a ser seu próprio banco de verdade. Esse vídeo não é só mais uma aula técnica, mas um importante passo que você vai dar em direção à sua soberania financeira. Até o final desse vídeo, você vai estar tirando o seu dinheiro das corretoras e fazendo a sua própria autocustódia. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel Amaral e nesse canal você aprende a ter a sua soberania financeira. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Antes da gente começar, eu preciso te falar que existe várias maneiras de você ter uma carteira de Bitcoin. Seja uma hot wallet, uma cold wallet ou uma hard wallet. Cada uma delas você consegue fazer sua própria autocustódia, porém tem carteiras menos seguras e tem carteiras mais seguras. E é importante você entender isso porque a carteira que vamos criar aqui agora é uma das mais seguras. Escolher o tipo de carteira que você vai guardar o seu patrimônio é o passo mais importante que você precisa tomar muito cuidado. Muitas pessoas perdem dinheiro, seja por corretoras fraudulentas, hackers, golpes, porque elas não sabem sobre segurança. Mas não se preocupe que você vai agora aprender a criar sua carteira fria de Bitcoin, receber, enviar e comprar de forma segura. O que você vai precisar para poder criar sua carteira na sua casa é de um pendrive com no mínimo 8 GB, um computador ou um netbook que pode ser o seu pessoal mesmo e um celular velho que você não usa. Pode ser aquele celular antigo que fica na sua gaveta, você vai transformar ele em um cofre e guardar nele o ativo mais escasso do planeta que é o Bitcoin. O pendrive e o netbook você só vai precisar para poder criar a carteira. Depois que a gente criar a carteira, a gente não vai mais precisar e vamos usar apenas o celular. Se você tiver alguma dúvida agora, não se preocupe, porque eu fiz questão de deixar o tutorial completo desde a criação da carteira até o final da configuração dela. Então é só você seguir o passo a passo que vai dar tudo certo. O primeiro passo é a gente baixar o Tails, que é um sistema operacional amnésio que vai rodar dentro do seu pendrive e a gente vai utilizar ele para navegar na internet de forma anônima e segura. Um dos motivos da gente utilizar o Tails para criar nossa carteira de Bitcoin é para não expor o nosso IP na internet e evitar vírus que estejam já no nosso computador. Eu, por exemplo, utilizo o meu computador para fazer tudo e baixo várias coisas da internet, então com certeza ele tem algum vírus que pode comprometer a segurança da carteira. Eu já vou te mostrar como que faz para baixar e configurar o Tails, mas antes eu quero te avisar que a parte mais crítica e mais complicada é só agora na hora de criar a carteira. Mas depois você vai ver que é muito mais simples do que parece. É como se fosse um avião. A parte mais crítica é na hora da decolagem e na hora do pouso. Quando o avião está no ar, ele já corre menos perigo. Então relaxa, curte a viagem, que o destino é a sua soberania financeira. Para você baixar o Tails é muito simples. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link já verificado, então é só você clicar. A gente vai baixar o Tails da fonte certa. Você vai escolher qual sistema operacional você vai baixar. Se o seu computador for Windows, você vai baixar do Windows. Se o seu computador for um Mac, você vai baixar a versão Mac. Provavelmente o seu computador não vai ser um Linux, né? Então você vai escolher uma dessas duas versões aí. Depende de qual é o seu computador. Aí você vai vir para essa página aqui, que é a página de instalação. Aqui ele já diz, né? A gente precisa de um USB com no mínimo de 8 GB, um Windows 7, ou seja, o seu computador precisa ser no mínimo um Windows 7 ou para cima, um computador aí no mínimo de 2 GB RAM, então praticamente todos os computadores vão ter isso, senão, né, pior do que um celular. E o tempo de download vai demorar mais ou menos 1 hora.
mas depende da sua internet. No meu caso, demorou 10 minutos. Descendo aqui, você vai achar o botão de download. É só você clicar e fazer o download. Depois de a gente fazer o download, a gente vai verificar o arquivo para ver se ele não foi corrompido. Então é só a gente fazer o segundo passo ali, que é verificar download. Você vai clicar no botão verde, vai escolher o arquivo do Tails que você baixou e vai esperar esse processo de verificação. É bem rápido o processo, então em alguns minutos já vai estar pronto. Pronto. Arquivo verificado, então tá tudo certo. Agora vamos para o próximo passo, que é o terceiro passo ali, que é baixar o Balena Etcher. O Balena Etcher é um programa que vai facilitar a gente instalar o sistema operacional do Tails no nosso pendrive. Então você precisa baixar o Balena Etcher e eu vou seguir com você o passo a passo. É só você clicar nesse botão verde e baixar. Depois de baixar, você vai executar o programa, que vai abrir essa parte aqui. Nessa parte aqui você vai escolher o arquivo, então você vai clicar, vai escolher o arquivo do Tails, que você baixou lá na página. E aqui é um passo importante, porque você vai selecionar o pendrive que você quer instalar o Tails. Lembrando, esse pendrive ele precisa estar vazio. Ou se ele tiver alguma coisa dentro, ele vai ser resetado, ele vai ser formatado. Então, use um pendrive que você não tem um arquivo seu pessoal dentro, ou um arquivo que você não quer que seja apagado. Então, use um pendrive vazio, ou saiba que o seu pendrive vai ser formatado quando a gente instalar o Tails nele. Tá? Então aqui você vai escolher, vai clicar e vai escolher o pendrive que você quer. No meu caso, você tá vendo que eu tenho duas opções ali. Um é o meu armazenamento externo, então tem arquivo nele, e esse outro é o pendrive que eu quero instalar o Tails. Vou selecionar, clicar em Select e vou dar um flash nele. Agora aqui você vai esperar, vai demorar mais ou menos de 8 a 5 minutos. É só você aguardar aí esse processo até ele aparecer que validou e tá tudo pronto. 2000 anos depois. Pronto, feito isso, o processo está completo. É só você tirar o pendrive do seu computador que a gente vai iniciar agora o próximo passo, tá? Então, a gente já finalizou aqui. Porém, eu vou te dar uma outra opção caso o Balena Etcher não funcione para você. Porque já aconteceu comigo do Balena Etcher não funcionar para um determinado sistema operacional que eu baixei. Eu tive que usar outro. Então, se for o seu caso, né, se o Balena não deu certo para você, é só você utilizar um outro programa que se chama Rufus, e eu vou te ensinar aqui como é que faz, mas se você já completou esse passo, você não precisa fazer esse. Bom, o link de download do Rufus eu vou deixar também aí na descrição. É o mesmo passo, só você baixar, executar, que você vai vir para essa tela aqui, e aí você vai fazer a mesma coisa. Você vai selecionar o pendrive que você quer, no meu caso é esse de 32 GB, e aqui na parte Select você vai selecionar o arquivo do Tails. Vai clicar em OK e vai dar um Start. Aqui ele vai mostrar uma mensagem te dizendo que vai apagar todos os dados, se você tem certeza, dá um OK, e aí é só esperar ele dar o flash no seu pendrive. O processo terminou, só você tirar o pendrive que a gente vai para o próximo passo. Nesse próximo passo a gente vai usar o computador, então pode ser um computador ou um netbook, tá? Eu já tenho um computador aqui separado para fazer esse tipo de teste, mas você pode utilizar o seu mesmo pessoal, ou se você tiver um outro para poder fazer, você pode fazer também. Porém, deixa eu te explicar uma coisa que muita gente tem dúvida nessa hora. Você pode utilizar o seu computador pessoal, tá? Porém, a gente vai utilizar o Tails, ou seja, a gente precisa fazer o computador iniciar o sistema operacional dentro do Tails. Se você tem arquivos no seu computador pessoal normal, não se preocupe, eles não vão ser apagados. Então você pode utilizar o seu computador pessoal, a gente só precisa iniciar a partir do Tails. Então tudo que a gente fizer vai ser utilizado o pendrive e não o seu computador pessoal. Então não se preocupe, você pode utilizar o seu computador pessoal que não vai ser apagado. E depois é só você tirar o pendrive e ligar o seu computador que vai iniciar lá com o sistema operacional, seja o Windows, seja o Mac, normal, fechou? Então aqui a gente vai colocar o pendrive no nosso computador desligado e a gente vai ligar o computador. Mas quando a gente ligar o computador, a gente precisa entrar no menu de boot. Por exemplo, eu estou utilizando um Asus. Então, para eu entrar no menu de boot dele, eu preciso ficar apertando a tecla ESC toda hora. E aqui eu vou escolher o pendrive que eu quero iniciar o sistema operacional, que no caso é esse pendrive aqui, que está com Tails. E eu dou um Enter, ele vai aparecer essa tela aqui e é só eu dar um Enter. Pronto, já vai iniciar o Tails no meu computador. Se você está utilizando um outro computador e você não sabe qual que é a tecla que você aperta para você poder entrar no menu de boot, é só você utilizar o nosso bom e velho amigo ChatGPT. Você vai escrever lá no chat: estou com Tails no meu pendrive, como faço para acessar o boot menu ou menu de boot do meu computador? E aí você coloca o nome do seu computador, o modelo, e aí ele vai te falar. Aqui eu coloquei, ele me deu aqui todas as teclas, e aí é só você seguir essas teclas. Ou você aperta F12, F2, F10, ESC, Delete, depende do seu computador. Simples, ChatGPT resolve, muito fácil. Você vai ficar tentando até você achar a tecla que entre no menu de boot do seu computador, e aí depois que você entrar, selecionar o seu pendrive, dar um Enter no Tails, acabou. E aí você vai para a próxima parte, fechou? Bora! Quando você iniciar o Tails no seu computador, você vai entrar nessa tela inicial aqui. A primeira configuração que você vai fazer é a língua, né? Então você vai vir aqui em Language, colocar nosso português brasileiro, e você vem aqui iniciar o Tails. E aí você vai esperar, aguardar um pouquinho que ele vai entrar aqui nessa janela. Essa janela só vai abrir para você se você tiver a internet conectada, seja via cabo ou Wi-Fi conectado. Então calma que a gente já vai chegar lá. A gente só vai configurar aqui rapidinho, selecionando essa primeira opção
e conectando a rede Tor. Pronto, configurou. Agora é só iniciar o navegador Tor, clicando uma vez, que ele vai demorar um pouquinho para carregar. Pronto, já estamos na internet utilizando o navegador Tor que esconde nosso IP e a gente consegue trafegar aqui na internet de forma anônima. Para você ligar a internet, você precisa vir aqui nesse ícone, clicar aqui em internet. E aí, se o seu computador for um netbook, é só você conectar via Wi-Fi ou um cabo, né? Coloca a senha do seu Wi-Fi que vai conectar normal. No meu caso já está conectado porque eu estou utilizando a internet via cabo, então, ou seja, o cabo já está conectado, então tem internet. Bom, agora a gente vai entrar no site Ian Coleman, que é o site que a gente vai fazer para gerar nossas seeds de modo offline. É só você vir aqui no navegador e escrever iancoleman.io, tá? Muito fácil de escrever, só dar um enter, esperar carregar. Aqui no site a gente vai clicar com o botão esquerdo no Search Code, tá? Nessa segunda opção aqui, e vamos abrir uma nova guia. Agora vamos descer lá embaixo e vamos clicar com o botão esquerdo do mouse no My Public Key, que é essa última opção aqui, botão esquerdo, e vamos em salvar link como. Clicou, ele vai abrir essa aba aqui e a gente vem aqui e salva. Perfeito. Agora vamos lá na aba que a gente abriu. Aqui é o GitHub do Ian Coleman, então aqui você consegue baixar ou verificar o código, e o código ele é um código aberto, então todo mundo consegue verificar para ver se não tem uma backdoor ali ou qualquer outra coisa, um vírus que possa prejudicar a nossa geração da nossa carteira. Então o código ele é verificado por pessoas que têm mais conhecimento do que a gente, então é um site muito, mas muito confiável. Aqui a gente tem a opção de entrar no site, mas a gente não vai utilizar o site, a gente vai baixar o site. Então você vem aqui nessa opção de baixo, clica e vamos descer aqui embaixo e vamos baixar esse HTML aqui, clicando. E vamos baixar o segundo. Clica, salvar arquivo e salvar. Pronto, o processo já foi feito. Agora que a gente baixou esses arquivos, a gente vai fazer uma espécie de verificação. Tá? A gente vai verificar se esses arquivos eles não foram corrompidos, porque a gente está online, então a gente precisa ter certeza que esse arquivo que a gente baixou é realmente o arquivo do Ian Coleman, ou não foi um hacker, ou foi uma outra pessoa que colocou esse arquivo enquanto a gente baixava. É uma coisinha maximalista, porém a gente precisa ter essa segurança. Então o que eu vou te mostrar aqui é só um processo de verificação. E você vai seguir junto comigo. É muito simples, muito fácil e muito rápido. Só estou organizando aqui para ficar fácil a leitura e a visualização da minha tela. Para verificar esses arquivos, a gente precisa usar o terminal. Então, para abrir o terminal, você vai vir aqui em Aplicativos, desce lá embaixo, Utilitários, e clica em Terminal. Eu sei que muita gente tem medo de terminal, mas não se preocupe, porque é só você seguir o passo a passo aqui que vai dar tudo certo, tá? A gente vai digitar alguns códigos, então eu vou ligar aqui o meu teclado de tela só para você enxergar. Mas você não precisa fazer isso, você pode utilizar o mesmo seu teclado do seu computador. Ou você pode ativar e utilizar assim como eu estou fazendo aqui. Primeira coisa que a gente vai escrever vai ser cd espaço tor, com T maiúsculo. E aí você vem e clica no tab para completar, que é o nome da pasta que a gente vai utilizar. E dá Enter. Agora a gente vai escrever ls e vai dar um Enter, e aí a gente vai conseguir ver o que tem dentro da pasta. Tá vendo que apareceu 3 arquivos ali? São os mesmos arquivos que estão ali no lado direito para facilitar a sua visualização. E vai ser esses 3 arquivos que a gente vai verificar. Para verificar os arquivos, você vai colocar gpg, espaço, 2 tracinho, import, vai dar um espaço e vai digitar p, pressiona a tecla tab para completar, que é o nome desse arquivo aqui. E dá um Enter. Bom, o arquivo foi importado. Bom, agora que o arquivo foi importado, é só você digitar gpg, espaço, 2 traços, verify, espaço, s, que é esse arquivo aqui, só dá um tab que vai completar e vamos dar um Enter. Bom, aqui ele está falando que tá tudo certo. A mensagem que a gente precisa é essa aqui, ó. Aqui ele está falando que a assinatura está correta. Aqui embaixo tem um aviso. Essa chave não está certificada como assinatura confiável. Não se preocupe, isso aqui é só um aviso. É porque é um outro processo de verificação que a gente precisaria fazer com o próprio dono do Ian Coleman. Mas só você verificar se tiver good signature ali, que é a mensagem que eu te falei, tá tudo certo. Então agora a gente vai verificar esse último arquivo. Pode dar um ls, que vai ser esse BIP39. Para verificar esse arquivo é só você digitar SHA-256 e digitar sum. Tudo junto, espaço B, que é esse arquivo, e pressionar a tecla Tab para completar e dar um Enter. Bom, aqui está a chave que confirma que esse arquivo ele não foi corrompido, porque é a chave do próprio criador. Essa chave ela significa uma chave de assinatura, como se o próprio Ian Coleman, ou seja, a pessoa que está por trás do código do site, é como se ele olhasse para o nosso arquivo e dissesse assim, esse arquivo está confirmado, eu assino com a minha própria chave que esse é o arquivo que está por trás do meu código. Se você verificar aqui, ó, é a mesma chave que está aqui no site. Então ele já deixou a chave pronta no site oficial do GitHub para a gente poder verificar. Porém, como a gente está conectado na internet, a gente não sabe se essa realmente é a chave do próprio Ian Coleman. Vai que tem alguma coisa aqui
mudando essa chave e eu tô baixando o arquivo errado. Então, para poder verificar de forma certa que esse é o arquivo mesmo do Ian Coleman, a gente vai voltar aqui no terminal e vamos digitar cat espaço S e vamos dar um tab, que é o arquivo de assinatura. Aqui a gente vai ver dentro do próprio arquivo que a gente baixou que é a mesma chave que a gente conseguiu verificar ali em cima. Então isso significa que o arquivo está correto, está seguro, não foi corrompido, e aí a gente já pode ir para o próximo passo, que é para a gente gerar a nossa seed. Então a gente pode fechar o terminal, vamos fechar, a gente não vai voltar mais aqui. Fecha também o site. O próximo passo agora é a gente desligar a internet. A gente precisa desligar a internet, porque a gente vai fazer isso offline. É só você vir aqui e desligar a sua internet. Se for Wi-Fi, desliga o Wi-Fi. Se você quiser ter uma segurança maior, pode desconectar o cabo ou desconectar o seu modem da tomada para você ter certeza que não tem internet no seu computador. Quando a internet for desligada, vai aparecer aqui que o Tor está desligado, esse xizinho, e aí você vai ver que a internet aqui não está conectada. Bom, tendo certeza que a internet não está conectada, agora a gente vai clicar no arquivo que a gente baixou e vamos entrar no site do Ian Coleman, só que agora de modo offline. A gente vai fazer todo esse processo sem conectar na internet. Bom, esse site aqui é o site que a gente utiliza para a gente criar a nossa carteira. Você pode criar uma carteira de 12 ou 24 palavras. Muita gente tem dúvida nessa hora de quantas palavras deve escolher. Aqui está a minha opinião. Se você for guardar sua seed, ou seja, essas palavras dentro da sua cabeça, ou seja, memorizar elas, é muito mais fácil você memorizar 12 palavras. Então escolha de 12 palavras. Se você for anotar, assim como eu faço, anotar sua seed e guardar ela num lugar seguro, pode escolher a de 24 palavras, que é mais seguro. Aqui no site você consegue criar sua carteira utilizando variáveis. Se você vir aqui nessa opção, mostrar detalhes de entropia, você vai ver que você tem várias maneiras de criar sua carteira utilizando entropia. Se você é iniciante, talvez você não vai entender isso aqui, mas é como se você conseguisse criar entropia para você poder criar sua carteira, ou seja, aleatoriedade. Você pode jogar dado. Existem várias maneiras para você criar um sistema de aleatoriedade para a geração da sua seed. Eu não utilizei esse processo de aleatoriedade para poder criar minha seed. O jeito que eu criei minha seed é o mesmo processo que eu estou te ensinando aqui. É um jeito seguro. A gente já está seguro porque a gente está offline. A gente já verificou, já passou por um processo de verificação para verificar se o arquivo que a gente baixou é o arquivo correto. Então você pode escolher se você quer fazer esse processo utilizando aleatoriedade. Se você não sabe fazer isso, você pode utilizar um outro tutorial que está no canal do Bitcoinheiros. Lá ele explica melhor essa maneira. Mas é um processo mais profissional. Se você é iniciante, continua aqui comigo. Vamos seguir do jeito que eu estou fazendo aqui para você criar a sua seed. Fechou? Então pode sair aqui clicando nessa opção. Você pode atualizar o site para tirar qualquer bug que tiver. Às vezes aquela imagem amarela fica ali na tela. Então, só atualizar. E aqui a gente vai gerar a nossa seed. Pronto, aqui está a nossa seed. São essas 24 palavras que é a nossa carteira de Bitcoin. Essas palavras em sequência é o que faz a gente ter acesso aos nossos Bitcoins. Você descer aqui embaixo, você vai achar todas as informações da sua carteira. A Private Key e a Public Key. Aqui tem algumas outras informações que não vêm ao caso. Se você clicar aqui em BIP84 e descer aqui embaixo, você vai achar todos os seus endereços. Só vou apagar aqui para a gente não confundir. Pronto. Aqui. Aqui está o seu endereço de Bitcoin. É esses endereços que você recebe dinheiro. E aqui do outro lado são as chaves que movimentam esse endereço. E a Public Key é a chave de visualização. Ela é uma chave de visualizar o saldo daquela carteira. Vamos subir lá em cima, porque isso aqui são termos técnicos e eu não quero atrapalhar. Se você subir aqui em cima, você consegue gerar quantas carteiras você quiser. Eu posso gerar várias e várias carteiras, né? Se você quiser ter 1, 2 ou 3 carteiras aí, você consegue gerar através desse site. Aqui tem uma coisa importante, que é a passphrase. A passphrase é uma última palavra e essa palavra você guarda dentro da sua mente. Se alguém tiver acesso às suas 24 palavras, ela ainda não consegue roubar seus fundos porque existe ainda uma palavra que só está apenas na sua mente. Essa é uma opção opcional de segurança. Tem muita gente que faz isso. Eu tenho uma carteira que eu tenho uma passphrase, ou seja, se alguém achar as minhas 24 palavras, eles não conseguem pegar meus fundos, ou seja, se a polícia entrar na minha casa e pegar minha chave, minhas seeds, não vão conseguir porque eu tenho uma passphrase que só tá aqui na minha mente, tá? Você tem essa opção de colocar. Eu só vou te mostrar aqui como funciona. Eu vou colocar uma passphrase aqui, eu vou colocar o meu nome, Gabriel. Se você descer lá embaixo, aqui em BIP84, você vai ver que o endereço começa com BC1 e RVR. Esse é o final da minha carteira. Eu vou subir lá em cima, eu vou apagar minha passphrase e vou descer lá embaixo para ver se mudou o endereço. Se mudou o endereço, significa que não é a mesma carteira. Então lá. O início começa com BC1, mas o final é 288, ou seja, não é a mesma carteira. Agora vamos voltar lá em cima, vamos colocar a passphrase, que é Gabriel, e vamos descer lá embaixo para confirmar se é aquele mesmo endereço que a gente viu antes. Olha lá, BC1,
RVR. Ou seja, com a passphrase, o meu endereço muda. Isso significa que se alguém tiver acesso a essas 24 palavras, ela ainda não consegue acessar meus fundos, porque ainda existe uma palavra e essa palavra está na minha mente. Mas eu vou apagar essa passphrase aqui para a gente poder fazer apenas com as 24 palavras. Você pode escolher se você quiser colocar ou não. Eu te recomendo, se for sua primeira vez fazendo esse tutorial, faz do jeito que eu tô fazendo aqui, e depois se você quiser criar uma outra carteira com passphrase, você pode criar. É só você assistir esse vídeo de novo, seguir o passo a passo e colocar aqui sua passphrase que você vai criar sua carteira e essa palavra vai estar na sua mente. Bom, agora o próximo passo é a gente anotar essas 24 palavras, e aqui entra um ponto crítico. Você vai anotar essas 24 palavras em um lugar offline. Você vai anotar isso num papel. Você não vai tirar uma foto com o seu celular para poder anotar depois. Essa parte é crítica, é mais importante. Você vai anotar isso num papel, longe de câmera, longe de qualquer pessoa que possa enxergar essas palavras e anotar. Porque essas palavras significam os seus fundos. Então, anotar isso de forma offline, anotar isso de forma segura, é a parte crucial desse passo a passo. Fechou? Você precisa anotar essas palavras em sequência. Então, a primeira palavra é a número 1 e a última palavra é a número 24. Você vai seguir uma sequência de 1 até 24, anotando essas palavras de forma certa e seguindo a sequência. Por favor, não erre aqui, não troque a sequência de uma palavra com outra, porque se você trocar apenas uma palavra, você não consegue ter acesso aos seus fundos. Para você acessar seus fundos, as palavras têm que estar em ordens, em sequência, escrita da maneira certa. Fechou? É só você fazer do jeito que eu tô fazendo aqui que vai dar tudo certo. Se a sua escrita for horrível igual a minha, eu te recomendo escreva devagar, de uma maneira que você consiga ler nos próximos 10, nos próximos 15 anos. Porque dependendo do jeito que você escreve as palavras, se daqui 10 anos você não entender, se você não conseguir ler aquilo que você escreveu, você perde o seu dinheiro. Então escreva de uma maneira que você consiga ler, e não letra de doutor. Doutor passa mal aqui agora. Depois que você anotar sua seed e conferir que está tudo certo, você pode desconectar o Tails, pode fechar todas as abas e desconectar o USB do seu computador, que a gente não vai precisar do Tails para os próximos passos. Então você pode desconectar se você tiver certeza que você anotou a seed de maneira certa. Aqui tem um detalhe que eu poderia deixar passar, mas eu vou falar. Se você for utilizar o Tails de novo para você poder criar uma carteira do futuro, você vai ter que fazer esse mesmo processo novamente. Porque a gente não criou a memória persistente do Tails, que é uma espécie de memória que fica ali no seu USB, que salva alguns tipos de arquivos, para que quando você entrasse no Tails novamente, você não precisasse fazer todo esse processo. A gente não criou isso para não dificultar o tutorial, mas se você quisesse depois utilizar o Tails para criação de uma carteira ou fazer outras coisas na internet, você poderia utilizar o armazenamento persistente para você poder salvar alguns tipos de arquivos. Fechou? Então é só uma informaçãozinha, porque o Tails ele é um sistema operacional muito bom para você fazer certos tipos de atividades na internet. Enquanto eu anotava a seed, eu cometi um erro de propósito que comprometeu a segurança da minha carteira. Você provavelmente não percebeu, e se você cometer esse mesmo erro, você pode perder todos os seus fundos. Como eu te disse no início do vídeo, a parte mais crucial que você deve tomar cuidado é na hora da criação da sua carteira. E é por isso que esse vídeo é importante, porque você aprende o que fazer e o que não fazer. O erro que eu cometi foi a forma de como eu anotei a minha seed. Enquanto eu escrevia as palavras no papel, debaixo dele, elas também estavam sendo anotadas. Esse é um erro que muitos cometem, e se eu jogasse isso aqui no lixo e alguém achasse, essa pessoa poderia acessar os meus fundos. Você deve tomar muito cuidado onde você anota, porque se você anotar em cima de um caderno ou debaixo de uma folha, as suas palavras vão ser anotadas ali com relevo que qualquer pessoa pudesse enxergar. A maneira certa de você anotar sua seed é em cima de uma mesa ou em algo que não vai deixar marca. E nesse caso, se você cometer esse erro, você precisaria queimar a coisa que marcou a sua seed ou fazer uma carteira nova. Como essa carteira que eu estou fazendo com você é apenas uma carteira teste, não tem problema, mas você deve tomar muito cuidado quando você for anotar a sua, fechou? Seed anotada de maneira certa. Agora a gente vai baixar e instalar o aplicativo da Blue Wallet no nosso celular offline e importar a nossa carteira lá dentro. Agora a gente vai baixar o aplicativo da Blue Wallet, tá? Você pode baixar isso no seu computador normal. Você vai entrar no site da Blue Wallet, eu vou deixar o site oficial da Blue Wallet aqui na descrição do vídeo, ou seja, todos os links que você precisar para esse tutorial vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Aqui tem uma informação que eu não falei. A gente vai utilizar um Android para fazer o armazenamento da nossa carteira. Você pode utilizar um iPhone velho, um iPhone 6, né? Eu tenho aqui um iPhone 6, ó. Esse aqui é um iPhone 6, você pode utilizar um iPhone velho, ou você pode utilizar um Android. Eu vou utilizar um Android porque a gente vai conseguir baixar o APK já na internet e utilizar esse APK no Android sem precisar conectar ele na internet. Então, o Android tem essa possibilidade de a gente fazer isso. Já no iPhone, você não vai conseguir, você vai ter que baixar a Blue Wallet
já do seu celular, ou seja, o seu celular vai ter que conectar na internet para você poder entrar na Apple Stores, baixar a Blue Wallet e depois desconectar a internet. Aí você quebra esse processo do celular ficar offline. Se você quiser utilizar um Apple, você pode utilizar. O seu celular vai ficar por um momento online para você poder fazer isso. Já o Android vai ser configurado de modo offline. Então tudo que vai acontecer aqui vai acontecer de modo offline. E assim trazendo mais segurança pra gente. Para baixar o APK da Blue Wallet é só você vir aqui em Android, clicar, você vai entrar no GitHub e você vai baixar aqui o primeiro arquivo, tá? Que é o arquivo APK. Você vai baixar esse arquivo no seu computador e você vai passar esse arquivo para um pendrive ou um cartão de memória, o que seja, para você poder instalar ele aqui no seu celular. Então eu vou utilizar um cartão de memória. É muito simples, é só você copiar o arquivo aí para o cartão SD que você quer. O celular que você vai utilizar, você precisa resetar ele de modo de fábrica. Então você vai lá nas configurações do seu celular, reseta ele e você segue o tutorial. O meu celular, ele é um Xiaomi, eu já resetei ele, mas eu tô aqui nessa parte chata aqui que todo celular vai ter, né, que é aquela parte inicial. Então eu tô aqui fazendo aquelas configurações bem básicas, que é escolher a língua, né, o tipo de arquivo que você vai colocar e tudo mais. O importante disso aqui é que todas as configurações que eu tô fazendo eu não tô conectando na internet, então eu não vou conectar na internet jamais. Se o seu celular pedir para conectar na internet, você não vai fazer isso, né? Não vou escolher Wi-Fi, não vou escolher nada, localização, eu desativo tudo que é possível desativar. Então você vai fazer esse processo aí no seu celular, cada celular vai ser diferente, então siga o processo no seu celular, configure ele, não conecta na internet, não coloque um SIM card nele, deixa tudo offline para que ele não se conecte na internet. Aqui eu já terminei o processo de configuração básica, eu vou desligar aqui o Wi-Fi, já não tem Wi-Fi conectado, vou colocar no modo avião, muito importante isso. Pronto, meu celular está formatado, está no modo avião, está offline, não está conectado na internet e nunca vai conectar. Então o nosso celular aqui está seguro. Bom, o que eu vou fazer aqui agora é colocar o cartão de memória dentro do meu celular para eu poder instalar o aplicativo da Blue Wallet sem utilizar a internet. E para você poder instalar esse arquivo, você precisa vir aqui no gerenciador de arquivos. Para você instalar o aplicativo da Blue Wallet, é só você clicar em instalar. Mas depende de qual tipo de celular você está utilizando. Dependendo do tipo de celular que você tem, provavelmente você vai ter que ir em configurações primeiro, desativar aquela opção de instalar aplicativos de fonte desconhecida para você poder vir instalar esse aplicativo da Blue Wallet aqui do seu cartão de memória, tá? O meu já está desativado, você vai fazer isso no seu celular. Então, se você não conseguir já instalar isso de primeira, vai nas configurações, ativa essa opção de você conseguir baixar aplicativos de fontes desconhecidas e aí você continua o passo a passo. Aplicativo instalado, agora a gente vai abrir, ele vai dar essa mensagenzinha aqui de erro de conexão, você vem aqui em cancelar, você vem aqui nos 3 pontinhos, language, e muda a língua para Português Brasil para ficar fácil aí a visualização. Depois você vem aqui em rede, você vai clicar nessa segunda opção, servidor Electron, e aí você vai ativar o modo offline. E aí a carteira vai entender que essa é uma carteira offline para ela não ficar toda hora tentando buscar a rede. E é muito importante você ativar isso para ela não ficar buscando a rede. Depois, no mesmo lugar em rede, você pode vir aqui em notificações e desativar as notificações. Porque como essa é uma carteira que não vai conectar na internet, ela não precisa ficar te enviando notificação e nem vai, né? Porque não vai ter nada na internet. O próximo passo é você vir aqui agora em segurança. Aqui tá um passo importante. Você vai criptografar sua carteira protegida por senha. Então você vai ativar essa opção, e aqui é uma parte importante, você vai colocar uma senha, e essa senha você vai utilizar toda hora que você for acessar a sua carteira, ou seja, se alguém tiver acesso ao seu celular, se a pessoa conseguir entrar no seu celular, porque ainda vai ter uma senha, né, vai ter uma senha aqui, ela precisa dessa outra senha aqui para poder entrar dentro da sua carteira. Então você vai colocar uma senha forte, uma senha que você lembra, pode ser um nome, um número, você que escolhe. Eu vou colocar uma senha muito fácil aqui, só pra gente poder continuar o passo a passo, mas você não vai escolher essa senha fraca, você vai escolher uma senha que você lembre, uma senha forte, porque essa é a senha que protege a sua carteira, para que ninguém acesse, mesmo tendo acesso ao seu dispositivo físico, fechou? Então escolhe sua senha aí. Eu vou escolher uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, muito fácil, pra gente poder continuar o passo a passo, não escolher a mesma senha. Bom, agora a gente vai voltar aqui, eu só vou dar uma conferida aqui nas opções, né, para ver se tá tudo certinho. O resto a gente não vai mexer, deixa do jeito que tá, a gente não precisa mexer. Aqui tem as informações da carteira, rede social e tudo mais, se você quiser depois ver, mas não tem nada mais importante pra gente poder fazer aqui nessa parte. Bom, agora a gente vai importar a carteira. Para importar a sua carteira, você vai agora em adicionar a sua carteira ali no botão azul. E você vai clicar em importar a carteira. Agora você vai precisar daquele papel que você anotou as suas 24 palavras, a sua seed. E você vai escrever em sequência todas as palavras. Então, por exemplo, a minha primeira palavra é uncle. Então eu vou digitar uncle e aí eu vou dar um espaço para ele poder ir para a segunda palavra. Eu digito a segunda palavra, espaço, terceira palavra, espaço. E aí eu vou digitando até chegar na última palavra. Então deixa eu escrever aqui todas as palavras. Tenha certeza que você está escrevendo a palavra certa, não está errando nenhuma letra ou escrevendo de maneira errada,
Porque se você escrever uma palavra errada, você não vai importar a carteira. Vai ter que fazer isso de novo. Então aqui eu estou verificando se o que eu escrevi está certo. Então você vai fazer esse mesmo processo de verificação, se está tudo em ordem, para você continuar o processo. Tudo em ordem, agora você vai clicar em importar e aí você vai vir para essa parte aqui. Tá? A opção que você vai selecionar aqui vai ser o BIP 84, tá? E aqui tem um adendo, preciso te dar um detalhe sobre isso. Se por acaso, vamos dizer, se você fosse importar essa carteira num outro momento, né, você perder esse dispositivo, depois eu explico o que acontece se você perder esse dispositivo. Se você perder esse dispositivo e você for importar a sua carteira em outro dispositivo e você selecionar uma outra opção de BIP, por exemplo, você fez a carteira BIP 84, utilizou, colocou fundos na sua carteira, só que quando você for importar ela em outro dispositivo, você escolheu o BIP 49. Se você fizer isso, você não vai conseguir visualizar os seus fundos, e é aí que muita gente tem uma caganeira, né? Dá medo, porque a pessoa importa a carteira e vê que tem zeros bitcoins ali dentro. E o motivo disso é porque você escolheu o BIP errado. Como a gente vai utilizar o BIP 84, a próxima vez que você for importar uma carteira, você vai utilizar o BIP 84 de novo. As carteiras, a maioria das carteiras são ativas em BIP 84, então você não vai precisar lembrar, mas a gente vai fazer nossa carteira em BIP 84 porque essa carteira ela é compatível com a maioria das outras carteiras aí do mercado, fechou? Só selecionar a opção e clicar em importar lá embaixo. Clicando em importar, só você esperar. E aí, a sua carteira foi importada com sucesso. Pronto, meus parabéns, aqui está a sua carteira de Bitcoin. Para a gente poder configurar, você vai clicar na carteira, 3 pontinhos lá em cima. E a primeira coisa que você vai fazer, você pode mudar o nome da sua carteira. E eu vou colocar aqui o nome de carteira limpa offline. Vai ser uma carteira limpa. Depois você vai aprender o que é isso. Próximo passo agora é a gente utilizar um outro celular. Esse celular vai ser o seu celular mesmo, tá? O seu pessoal que você utiliza. Porque a gente vai utilizar o seu pessoal para poder conectar na internet. Então a gente vai utilizar um celular que conecta na internet para a gente poder visualizar os fundos. E a gente vai utilizar o outro celular que não vai ser conectado na internet, que vai proteger suas chaves privadas, fechou? Então você vai utilizar o seu celular mesmo pra gente fazer esse próximo passo. Eu vou utilizar aqui o meu celular. Então, esse celular aqui, ó, ele tá no modo offline e esse celular aqui, ele tem internet, tá conectado no Wi-Fi. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar aqui no seu celular offline, o celular que não tem internet. Eu vou colocar a senha, aquela mesma senha que a gente criptografou a carteira, lembra? Minha senha é 12345. A gente vai clicar aqui na carteira, vamos aqui nos 3 pontinhos, vamos descer lá embaixo e vamos clicar no botão exibir XPub da carteira. Esse QR Code é um QR Code de visualização. A gente vai conseguir visualizar todo o saldo da carteira com outro celular. Essa é a parte que eu acho mais foda desse setup, porque ele conecta um celular online e um celular offline. Ou seja, o celular online, ele visualiza os fundos e o celular offline, ele assina as transações. Então, o que você vai fazer? Você vai agora pegar o seu celular, que está conectado na internet, e você vai baixar o aplicativo da Blue Wallet. Então, se você não tem, baixa o aplicativo da Blue Wallet no seu celular. Como eu já tenho aqui, deixa eu só entrar aqui no meu aplicativo. Abrindo o aplicativo, você vai vir aqui em adicionar, né, uma carteira. Vai lá embaixo, importar a carteira, e você vai clicar naquela opçãozinha lá embaixo, lá, ó, escanear ou importar arquivo. Vai abrir a câmera e aí você vai no seu celular offline e vai escanear o QR Code da sua XPub. E aí ele vai carregar a sua XPub, que é a chave pública, dentro do seu celular. E tá vendo aqui que apareceu uma mensagem? E aí tem um aviso aqui, essa é uma carteira de apenas visualização e você não consegue enviar dinheiro dela. Então você não consegue pagar com ela, não consegue movimentar os fundos dela, você só consegue visualizar. Negócio louco, né? E pronto, então a nossa carteira já foi importada. Então no celular offline tá a nossa carteira de Bitcoin e no celular online só tá apenas a visualização dessa carteira. É muito importante você entender isso para você não ter dúvida, tá? Se você clicar aqui na carteira aqui no celular online, você vai ver que tem um aviso aqui. Esse aviso aqui ele tá falando o seguinte: toma cuidado com golpistas que te mandam apenas a carteira de visualização. Esse golpe aqui ele é famoso. O que acontece? Os golpistas eles mandam essa XPub para uma pessoa e falam, ó, aqui tá o saldo da sua carteira, toma essa carteira aqui pra você, né? Tem, sei lá, $100 mil. O cara, ele importa a carteira, quando ele vê no celular dele, ele fala, nossa, o meu saldo tá aqui, esse aqui é o meu dinheiro. Só que aquele não é o dinheiro dele, porque ele não tem a chave privada pra movimentar aqueles fundos. Então ele só tá visualizando um saldo, é como se eu te mostrasse um print do meu banco e você falasse, nossa, você tem $1 milhão, esse $1 milhão é meu. Não, não é seu, só eu consigo movimentar os meus fundos. Então é esse tipo de aviso aqui que a carteira tá nos alertando, é só você fechar. E agora a gente vai verificar o endereço da nossa carteira. Então você vai vir aqui em receber, você pode ativar essa opção aqui de notificação para quando chegar algum dinheiro na sua conta você ser notificado, né? Então aqui está o nosso endereço de recebimento para a gente poder confirmar
que exatamente esse é o nosso endereço mesmo, ou seja, a gente importou a carteira certa, é só você ir no seu celular offline e verificar se é o mesmo endereço. Se for o mesmo endereço, parabéns, você conseguiu importar a sua carteira de maneira certa. Então vamos verificar, olha lá, é o mesmo endereço, tá vendo? Termina com 288, começa com BC1, termina lá, tá certinho. Bom, então você pode agora fechar o seu celular offline, que a gente não vai precisar agora, e você está pronto para poder receber Bitcoin. Sua carteira já foi montada, sua carteira já foi importada de modo offline. Você também conseguiu exportar sua chave pública para o seu celular online para você visualizar o saldo e o fundo daquela carteira que é sua. E agora você consegue receber Bitcoin na sua carteira. Então, para você poder receber Bitcoin na sua carteira, primeiro você precisa ter Bitcoin, ou seja, você precisa comprar Bitcoin. Então, eu vou te ensinar um método, um passo a passo de como você compra Bitcoin sem KYC, de forma segura, de forma anônima e que nem mesmo o governo saiba que você está comprando Bitcoin. Mas antes de eu te mostrar esse passo a passo de como você compra Bitcoin sem KYC, primeiro eu vou responder algumas dúvidas que talvez você provavelmente pode ter na sua cabeça, que é o seguinte: Gabriel, se eu perder esse dispositivo aqui, vamos dizer que você perdeu esse dispositivo e aconteceu alguma coisa, a sua casa pegou fogo, ou alguém entrou na sua casa, pegou o seu celular, você sumiu com o seu celular, você não sabe onde que tá. Você perdeu os seus bitcoins? Essa é uma pergunta que muita gente tem, né? Os seus bitcoins, eles não estão aqui dentro. E eu vou explicar esse conceito, o mesmo conceito que eu explico para todo mundo quando eu explico o assunto de blockchain. Todos os bitcoins de todo mundo, eles estão dentro da blockchain, eles não saem de lá. Lá é como se fosse o mundo do Bitcoin. Então, todos os bitcoins de todo mundo tá lá dentro. O que você tem aqui nesse seu celular offline que a gente fez, são as chaves privadas que movimentam os seus bitcoins lá dentro da blockchain. Então, aqui como se fosse, sei lá, é como se fosse o chaveiro. Aqui dentro do seu celular, você tem um chaveiro que movimenta todos os seus bitcoins dentro da blockchain. Então, se você perder o seu celular, você perdeu o chaveiro. Só que você tem a chave mestre. Qual que é a chave mestre? A chave mestre são as 24 palavras. Então, se você tem as 24 palavras, você não precisa se preocupar, porque você tem a chave mestre e essa chave mestre, ela importa todas as outras chaves, ou seja, ela importa o seu chaveiro. Então, essa é uma dúvida, assim, que muita gente tem. É uma dúvida simples, quando você vai estudando o que é Bitcoin, você vai entendendo, mas muita gente tem dúvida, né? Gabriel, e se eu perder isso aqui, se a bateria acabar, e se eu não conseguir entrar mais, se eu perder aqui a senha, por exemplo, eu não consigo mais entrar aqui, porque aqui você vai colocar uma senha, né? Você vai colocar uma senha aqui para você poder acessar o celular e não pode ser a mesma senha, né? Para você ter essa diferença de senhas. Mesmo a pessoa entrando no seu celular aqui, na parte inicial do seu celular, ela precisa ainda ter a próxima senha, que vai ser a senha da sua carteira. Então, Gabriel, se acaba a bateria, se acontecer alguma coisa, o que eu faço? Eu perdi meu dinheiro? Não, você não perdeu. Você pode colocar aqui milhões e milhões de dólares, que os seus milhões e milhões de dólares, ou seja, o seu patrimônio inteiro, ele tá protegido aqui dentro. Tá? Que é só o chaveiro. O mais importante é a seed. A seed precisa estar num lugar seguro, um lugar que ninguém tem acesso. E mesmo alguém tendo acesso à sua seed, se você tiver a passphrase, ou seja, aquela palavra que você coloca na cabeça, a pessoa não consegue acessar seus fundos mesmo com sua seed nas mãos. Então, você consegue ter uma segurança tremenda aí, tá? Isso é só um processo da criação de carteira e você tá no caminho certo. Você precisa proteger sua seed num lugar seguro para que ninguém tenha acesso a ela, porque você sabe que ali é sua chave mestre e acessando sua chave mestre alguém pode acessar os seus fundos e mover os seus bitcoins, ou seja, pegar os seus bitcoins. Fechou? Tem como você proteger sua seed, seja colocando ela no metal, ou criptografando sua seed. Esse é um próximo passo a passo, né? Essa proteção da seed é um próximo tutorial que você consegue proteger sua seed, criptografar sua seed, ou seja, aquele papel já não é mais um papel, você vai criptografar sua seed dentro de um metal. Então tem vários processos de segurança, mas o primeiro passo é a criação da carteira e você está fazendo isso de maneira certa, a maneira mais segura que você poderia fazer, utilizando um celular offline e um celular online apenas para visualização da carteira. O próximo passo agora eu vou te mostrar é como você faz para você poder comprar Bitcoin de maneira certa, de forma segura, anônima, privada, sem KYC, sem passar por estado, sem passar por, né? Você já sabe. A maneira que eu vou te ensinar aqui agora é a mesma maneira que eu, Gabriel Amaral, utilizo para poder comprar os meus bitcoins sem KYC, ou seja, sem identificação, sem que alguém saiba que eu tô comprando Bitcoin. Para você poder fazer isso, você vai precisar entrar aqui nesse site da Spike to Spike. Aqui na Spike to Spike você consegue comprar Bitcoin ou outras stablecoins, outras criptos, sem KYC. E para comprar você consegue utilizar aí as moedas fiduciárias, né, que é o real, o dólar, o euro. Tem outras moedas aí que você consegue utilizar para você poder comprar. Se você vir aqui em sobre, você vai ver o que é a Spike to Spike. Somos uma família de ouriços construindo o ecossistema P2P sem KYC para ser usado por qualquer um, em qualquer lugar. Isso aqui é revolucionário. Os caras conseguiu literalmente criar como se fosse uma rede social. Quando a gente fala de Spike to Spike, pensa como se a Spike to Spike ela fosse um Uber. O que o Uber faz? O Uber ele conecta o motorista
com a pessoa que quer viajar, ou seja, a pessoa que quer o transporte. Então, quando você precisa de um carro, o que você faz? Você entra no aplicativo da Uber e a Uber conecta você a um motorista que está rodando dentro da Uber. A Spike to Spike, ela faz a mesma coisa, só que ela não conecta carro. Ela conecta um P2P, ou seja, ela conecta uma pessoa que tem Bitcoin conectando com uma outra pessoa que quer comprar Bitcoin. É como se fosse o Uber, ela consegue conectar quem tá vendendo e quem tá querendo comprar. Então, os caras literalmente criaram uma coisa incrível. A Spike to Spike tá crescendo muito. Deixa eu vir aqui em termos, que eu quero ver aqui quanto tempo demora para você fazer uma transação na plataforma. Uma transação normal pode variar de 30 minutos a 72 horas. Então, quando você for fazer uma compra, utilizando a Spike to Spike, a sua transação ela pode demorar de 30 minutos a 72 horas, dependendo do volume e dependendo da demanda. Tem pessoas aqui que compram de P2P um Bitcoin, cara. Um Bitcoin, 2 Bitcoins, isso aí tá quanto que o Bitcoin tá? 600 mil reais, né? Bitcoin tá 100 mil dólares, então estamos falando de 100 mil dólares aqui. Eu já negociei volumes altos aqui na Spike to Spike, eu não posso falar o quanto que eu negociei, porque eu sou público, né? Mas as minhas transações na Spike to Spike foram rápidas, todas foram rápidas. É absurda aqui a velocidade, porque a Spike to Spike, ela conecta um provedor, ou seja, uma pessoa que tem Bitcoin, ela consegue conectar, por exemplo, se você quer comprar 10 mil reais em Bitcoin, ela vai conectar com um provedor, ou seja, um P2P, que tem esse volume para poder negociar com você. Então, ela não vai conectar uma pessoa que não tem os 10 mil reais para poder te vender em Bitcoin. Ela vai conectar com quem tem. Então, se você, por exemplo, vai comprar 100 mil reais, a Spike to Spike, ela vai conectar com um provedor que tem esse volume para negociar com você. E essas transações, elas acontecem de maneira rápida. É como se fosse uma rede social, irmão. Muito foda isso aqui. Aqui embaixo tem mais informação que você pode ver, ó. Como não somos uma instituição financeira, não exigimos KYC dos usuários para usar nossa plataforma. Isso significa o quê? Se você fosse utilizar uma corretora, por exemplo, uma corretora de criptomoedas, você precisaria se identificar e aí você comprando através de uma corretora, o Estado sabe que você tem aqueles seus Bitcoins, ou seja, o Estado sabe que você comprou Bitcoin e provavelmente ele vai querer te taxar. Agora, se você comprar sem se identificar, é muito melhor, né não? Mas descendo aqui embaixo tem algumas outras informações, né? Deixa eu ver. Operamos globalmente a partir da Geórgia, oferecendo diversas opções de pagamento. Muito bom. A Geórgia é um país conhecido por o imposto lá ser muito baixo. Acho que o imposto lá é 1%. Eu quero sediar minha empresa lá na Geórgia para mim poder, né, pagar 1% de imposto, quem não gosta, né? 1% de imposto para empresas que são resididas lá fiscalmente e 0% de renda global. Você não paga imposto em cima do dinheiro que vem, por exemplo, de outros países. É uma parada loucura, um país muito bom, muito foda, tá crescendo aí. E com a adoção do Bitcoin, pessoas assim como eu vão buscar países assim, né? Não igual o Brasil. Uma outra informaçãozinha também que tem aqui no site que você pode ver é como esse site lhe deixa seguro. Eu tô explicando aqui conceitos porque na hora de comprar Bitcoin, muita gente tem essa dúvida e a segurança é a parte mais importante. A gente preza por segurança e privacidade. Então, uma coisa que a gente deve pensar é na parte da segurança e na parte da privacidade. Então, não adianta nada você ter segurança para comprar e você ser identificado. Ou também não adianta nada você não ser identificado e você não ter segurança. Por que a Spike to Spike ela é segura? Porque todas as pessoas, ou seja, todos os provedores que trabalham para Spike to Spike, ou seja, os P2P, que estão ali para poder comprar e vender Bitcoin, porque você também consegue comprar e vender os seus Bitcoins lá dentro da Spike to Spike. Todos esses provedores, para poder operar através da Spike to Spike, eles têm que colateralizar os Bitcoins deles dentro da plataforma. Então, ou seja, todos os provedores que estão ali dentro, eles precisam colocar Bitcoin. E se algum desses provedores que estão na plataforma querer passar a perna em você, eles vão perder os Bitcoins deles que estão lá dentro. Então, o bom disso é que a plataforma, ela incentiva as pessoas que trabalham dentro dela a seguir as regras e agir de boa fé. Porque quem agir de má fé, ou seja, se o provedor ele não enviar os seus Bitcoins, ele vai perder um volume maior que já está colateralizado dentro da plataforma. Por isso que a Spike to Spike ela é segura, porque as pessoas que operam dentro da plataforma, elas precisam agir de boa fé. Porque a plataforma incentiva isso, igual o Bitcoin incentiva a gente a ser honesto, a trabalhar e é um monte de coisa. Então, esse é um novo modelo, que é um modelo que eu quero aplicar nos meus negócios, é um modelo super seguro, que dá segurança total pra gente que precisa comprar Bitcoin P2P sem KYC, ou seja, sem ser identificado de maneira segura. Então vamos seguir aqui, você já entendeu o que é seguro. Aqui as taxas é o seguinte, abaixo de R$1.000 você vai pagar 10% para você poder fazer essa operação, ou seja, para você poder comprar Bitcoin de maneira segura, anônima, ou seja, ninguém vai saber que você tem esses Bitcoins. E se você fazer uma operação acima de R$1.000, você vai pagar 5%, ou seja, as taxas aqui são literalmente baratas para a gente poder ter essa segurança e essa privacidade. Porém, Gabriel Amaral
entrou em contato com a Spike to Spike e perguntei se eles conseguem fazer alguma promoção para quem comprar através do nosso link aqui do canal. Se você comprar pelo meu link, você vai ter 20% de desconto na taxa. Porra, já é um descontão aí, né? 20% aí a menos nas suas taxas para você poder pagar. Então, para você poder ativar esse link aí com desconto, é só você clicar aí no link da descrição do vídeo. Você já vai ser redirecionado aí para Spike to Spike e aí é só você continuar sua compra que você vai ter aí os seus 20% de desconto nas taxas. Para você poder comprar Bitcoin aqui na Spike to Spike, você precisa comprar no mínimo R$500, ou seja, abaixo de R$500 você não vai conseguir fazer uma compra aqui. Então, R$100, R$200, R$300 você não vai conseguir comprar, é só acima de R$500. Então, eu vou fazer uma compra aqui de R$500 para te mostrar como é que funciona. Aí você clica aqui em prosseguir, você vem aqui em rede, que você pode escolher a rede que você quer comprar os seus Bitcoin. Pode ser on-chain, Lightning ou Liquid. A carteira que a gente fez é uma carteira on-chain, tá? Uma carteira on-chain, ou seja, é uma carteira que está na blockchain, não é uma segunda camada do Bitcoin. Então, eu vou escolher a on-chain porque eu vou enviar Bitcoin para essa carteira que a gente criou junto. E aqui no método de pagamento, você pode escolher entre transferência bancária, boleto bancário ou DPix. As 3 primeiras compras que você for fazer na Spike to Spike, você vai utilizar o DPix. Quando você for fazer seu pagamento, né, você vai utilizar o Pix para fazer o seu pagamento, para poder receber os seus Bitcoins, você vai estar comprando o DPix. Então, o governo vai saber que você comprou DPix. Ele não vai saber que você comprou Bitcoin. Isso quer dizer o seguinte, que quando você for fazer uma compra aqui na Spike to Spike para comprar Bitcoin, quando você for fazer o pagamento utilizando o seu Pix, por exemplo, você não vai estar comprando Bitcoin, você vai estar comprando DPix, que é uma stablecoin do real. Ou seja, R$1 é o que vale um DPix. Então, no seu banco vai estar uma operação que você está comprando DPix, não Bitcoin. Então, como o DPix é pareado com o real, não tem ganhos financeiros. E aí, a Spike to Spike faz esse processo automaticamente, trocando o seu DPix que você comprou para poder comprar Bitcoin. Então, esse processo aqui, você não precisa se preocupar, porque a Spike to Spike faz automaticamente isso. Mas no seu banco vai estar saindo ali que você comprou DPix. Só explicando o processo de pagamento, se ficou um pouco confuso, você pode deixar nos comentários aí. Se você tiver alguma dúvida, eu vou respondendo você. Você vai clicar em DPix e você clica em prosseguir. Aqui vai aparecer uma mensagem, copiamos o seu código do trade, agora basta você colocar no Telegram para iniciar o seu atendimento. Ou seja, você vai precisar ter um Telegram para você poder continuar o atendimento aqui da Spike to Spike. Por que o Telegram, né? Porque o Telegram, ele é o único aplicativo criptografado de verdade que ninguém consegue ter acesso, o governo não consegue ter acesso às conversas que estão ali dentro. Se fosse pelo WhatsApp, por exemplo. Então, precisa ter o Telegram para você poder continuar seu atendimento. Quando você fizer isso, o código, o ID da transação aqui foi copiado já para o seu computador ou para o seu celular, se você estiver fazendo isso aqui pelo celular. E aí é só você entrar no Telegram. Eu vou abrir aqui o meu Telegram. Eu vou colar o código que já foi copiado, Ctrl V, e vou enviar aqui no bot da Spike to Spike. Essa é a sua primeira ordem na Spike to Spike, por isso é apenas o método DPix está disponível. Como eu falei, após a terceira ordem, você poderá usar um boleto ou um TED com o valor que desejar. Então você consegue utilizar um boleto e um TED aqui. Aqui tem um detalhe da ordem, então compra de Bitcoin, valor de R$500, método DPix, rede on-chain, e aqui tem um refal Gabriel Amaral. Então você vai ganhar aí o desconto nas taxas. E aqui o bot da Spike to Spike já me conectou com um provider. Então esse Nick Szabo aqui vai ser a pessoa que vai me enviar Bitcoin. Então, essa aqui é uma pessoa, você pode conversar com ela. Eu vou mandar aqui uma mensagem. Eu vou continuar a conversa aqui pelo meu celular, porque fica mais fácil. Olá, tudo bem? Estou sim. Como faço para pagar? É minha primeira compra. Eu vou mandar aqui como se eu fosse um iniciante. Como se fosse você comprando pela primeira vez aqui na Spike to Spike. Aqui ele me perguntou se pode gerar a fatura do Pix. Então, eu vou escrever aqui para ele que sim, que eu vou pagar pelo Pix. Bom, ele acabou de me enviar aqui o Pix, né, o código aqui para mim poder pagar. Eu vou copiar esse código e vou pagar através do meu aplicativo do meu banco. Vou mostrar aqui como que faz para poder pagar. Eu vou entrar aqui no aplicativo do meu banco, no meu caso aqui o banco é o C6. Eu vou aqui na parte Pix e vou colar a chave que ele me enviou. Tá vendo que a chave não tá indo? Parece que ela não tá indo pro próximo passo. Eu vou voltar lá no Telegram. E aqui no Telegram, ele já tinha me enviado a mensagem. Atenção, para realizar o pagamento, por favor, copie todo o código Pix e cole diretamente no aplicativo do seu banco. Você deve copiar toda a mensagem. Atente-se para não copiar o meu nome junto com a mensagem. Então, o que tá acontecendo aqui, ó, se eu copiar essa mensagem e colar aqui, tá vendo que o nome tá indo junto? É por isso que não tá dando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse nome aqui. Eu vou copiar só o código, que é só o código que a gente precisa. E vou voltar lá no aplicativo do meu banco, vou colar. Agora ele foi. Aí tá o valor que eu vou pagar, R$500. E aí eu vou ir pagar essa transação. E aqui detalhe, tá vendo que eu tenho R$1.600 e eu vou pagar R$500? Ou seja, vai sobrar R$1.100. Esse é o valor total que eu tenho em reais. Ou seja, tá tudo em Bitcoin.
Isso aqui é só pra você entender que eu não tenho nada, não tenho mais nada em real, tá tudo em Bitcoin. O que sobrou eu tô comprando Bitcoin pra mostrar pra você como que funciona aí. Então depois que eu paguei, agora eu vou enviar esse comprovante aqui lá no Telegram pra ele. Então eu posso vir aqui em comprovante, tirar um print ou enviar o arquivo lá no Telegram. Pronto, acabei de enviar aqui o comprovante do Pix e aí ele pediu aqui o meu endereço de depósito, ou seja, vai ser o endereço que eu quero receber os meus Bitcoins. Aí eu vou entrar na Blue Wallet, vou copiar aquele endereço e vou mandar aqui pra ele. Só que toma muito cuidado, porque se você copiar errado ou você esquecer uma letra, um número, os seus Bitcoins vão ser enviados e vão ser perdidos, porque ali não é sua carteira. Por isso que é muito importante você copiar e colar. Nunca escreva, nunca tente escrever. A gente nunca escreve endereço de carteira, a gente copia e cola. Ou manda o QR Code. Então aqui eu tô verificando aqui se essa carteira tá certa, tô dando aquela olhadinha, aquela verificada. Eu vou perguntar aqui pra ele se tem problema eu mandar o QR Code, e aí fica mais fácil, é só tirar o print. Aí ele falou que não tem, então eu vou enviar aqui o QR Code pra ele, aí fica fácil, ele já envia certinho. Ó, então depois de 15 minutos que eu enviei, eu perguntei pra ele quanto tempo que demora pra identificar o pagamento, ou seja, quanto tempo que demora pra ele identificar que eu paguei, né, o Pix lá. Ele falou assim, desculpa a demora, estamos com alta demanda, seu trade já está em andamento. Então, agora é só aguardar. Aqui ele já me mandou, seus 74.991 sats já estão reservados. Muita gente aqui pode se assustar, né? Gabriel, mas eu não tô comprando Bitcoin? Sim, você tá comprando Bitcoin. É porque você não tá comprando um Bitcoin inteiro, você tá comprando uma fração. E uma fração de Bitcoin, ou seja, o Bitcoin ele é divisível até 100 milhões de vezes, ou seja, 100 milhões de sats, que é a unidade de medida mais baixa do Bitcoin. Então tá certo, são 74.991 sats. Mas você tá comprando Bitcoin, fechou? Ó, aqui ele me mandou que a minha transação já foi concluída, ou seja, eu já recebi os meus Bitcoins. Eu vou confirmar se eu recebi os meus Bitcoins, deixa eu ver. Então, ó, recebido então os meus Bitcoins, acabei de receber na minha carteira e eu quero só frisar aqui que essa operação, ela demorou 2 horas. Então eu entrei em contato aqui no meu horário, né, 3 horas e terminou às 5. Então foi mais ou menos 2 horas. Quando você for fazer a sua operação, saiba que vai demorar um pouco, tá? Você não vai conseguir comprar Bitcoin de uma maneira tão rápida, mas vale a pena. Por quê? Porque as taxas são baixas e porque você consegue comprar de maneira segura e privada, sem KYC. De maneira anônima. Ou seja, ninguém sabe que eu comprei Bitcoin. Apenas você que sabe, né, que tá assistindo esse vídeo, que você viu eu comprando Bitcoin aí. Mas ninguém a mais do que isso sabe. E nas próximas transações que a gente faz com a Spike to Spike, ninguém sabe que a gente tá comprando Bitcoin. Isso é interessante. E marrascar-se aqui agora, o imposto te esfola. A receita tá na cola, tá querendo te pegar. Esse teu Pix, você ganha aí por fora. O cartão que a mulher tora, a receita vai garfar. O meu vizinho que é pedreiro tá xingando, tá pistola, já largou a carriola, não quer mais ir trabalhar. Bom, uma coisa que eu quero te mostrar é o seguinte. Se você entrar aqui na sua carteira offline, ó, eu vou entrar aqui na minha carteira, vou colocar minha senha. Tá vendo aqui que numa carteira tem Bitcoin e na outra carteira não tem? A carteira offline, ela nunca vai mostrar o saldo. Por quê? Porque ela não se conecta com a internet, então não tenha medo. Você não vai ver o seu saldo em Bitcoin na sua carteira offline, você só vai ver na online. É por isso que a gente precisa da online, pra gente ver o quanto que a gente tem. Fechou? Então apenas na carteira online que a gente vai conseguir visualizar o nosso saldo. Deixa eu trocar a língua dessa carteira aqui, é só você vir aqui em 3 pontinhos, Language, e vir aqui em português. Uma outra configuração interessante que você pode fazer aí no seu celular online é a moeda. Pode trocar a moeda aí para reais. Né? Se você tiver em real, coloque em real. Se você tiver em euro, coloque em euro. O que ser mais fácil para você. Agora você já aprendeu a comprar e receber Bitcoin. Agora eu vou te mostrar como que você envia Bitcoin. Porque a gente vai enviar Bitcoin, só que a gente vai assinar a transação que precisa ser assinada com o celular offline. É para isso que a gente tem ele. Para que as nossas chaves privadas, ou seja, as chaves que assinam as transações, elas ficam de modo offline e nunca se conectam na internet. A gente vai fazer essas operações, essas transações AirGap, tá? As assinaturas AirGaps, que a gente vai utilizar tanto o celular offline, tanto o celular online. Para você poder enviar Bitcoin, é muito simples. Você vai pegar o seu celular online, você vai clicar em enviar. Tá vendo ali? Você pode enviar um Bitcoin. Se você trocar ali na setinha, você pode fazer esse envio em sats, que é a unidade de medida do Bitcoin que eu te falei. Ou você pode fazer em reais. Aí você pode colocar R$200, R$500, R$5.000, do jeito que você preferir enviar. Ou você pode enviar todos os fundos da carteira, né? No caso, eu vou fazer essa transação, eu vou clicar ali em total,
Aí ele vai me perguntar se eu quero usar todo o saldo da carteira, eu vou falar que sim. Por que eu vou fazer isso? Porque como essa é uma carteira teste, eu tô fazendo isso com você, qualquer pessoa pode acessar essa minha carteira porque eles têm acesso a essa seed. Então se eu deixar esse dinheiro aí nessa carteira, alguém pode entrar nessa carteira e roubar esses R$500 que eu coloquei. Então o que eu vou fazer? Eu vou transferir esses R$500 para uma outra carteira que é minha. Então eu vou transferir para um outro endereço. Aí nesse endereço ninguém consegue roubar porque eles não têm a seed. Então presta muita atenção agora, porque você vai aprender como que você envia os seus bitcoins. Você já aprendeu a receber, já aprendeu a comprar, agora você vai aprender a enviar seus bitcoins de forma segura. Bom, para você poder enviar, você precisa colocar um endereço. Então você pode colocar o endereço manualmente, copiando e colando, ou escanear com o QR Code. Para escanear é só clicar no botão ler. Aí eu vou escanear então com esse meu celular online essa minha carteira aqui de Bitcoin. É para cá que eu quero enviar os meus bitcoins. Pronto, ele já leu. Eu posso vir aqui em próximo. E aí tá vendo que ele me deu um QR Code? E ali tá. Essa é uma transação Bitcoin parcialmente assinada. Por favor, termine de assiná-la com sua carteira hardware. Então o que é isso? Para a gente poder enviar Bitcoin mesmo dessa carteira, a gente precisa assinar essa transação. E aí a gente vai utilizar agora o celular offline. Então eu vou pegar o meu celular offline, eu vou entrar na minha carteira, eu vou vir aqui em enviar, eu vou lá nos 3 pontinhos, eu vou em assinar uma transação. Ele vai me pedir para poder ligar a câmera porque ele vai ler aquele QR Code. Então eu vou entrar aqui no meu celular aqui online, que está o QR Code. Deixa eu tirar aquela mensagem ali que está atrapalhando. Eu vou ler o QR Code até que o celular assine a transação. Pronto, esse QR Code é a sua transação assinada. Ou seja, você gerou uma ordem com o celular online para você poder enviar os seus bitcoins. Porém, como aquele celular ele não tem a chave privada que movimenta os fundos, ele precisa dar uma assinatura. Então, o que a gente fez? A gente assinou essa transação de modo offline e agora a gente pode transmitir essa transação. É como se você assinasse um cheque em branco. Por exemplo, o que você fez com o seu celular online foi literalmente escrever o cheque. Só que aquele cheque ele não vale nada, ele precisa ser assinado pela assinatura do dono. Mas onde que está essa assinatura? Quem consegue assinar essa assinatura com a caneta? É o nosso celular offline. Então, o que o celular offline fez foi assinar essa transação. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o nosso celular online, a gente vai vir aqui em ler a transação assinada e vai ser esse QR Code com a transação assinada que a gente vai enviar para a gente poder completar a nossa transferência. Só você clicar e pronto, a gente acabou de enviar Bitcoin assinando as transferências AirGaps sem utilizar nossas chaves privadas online. Isso aqui é muito seguro, porque a nossa chave privada ela nunca se conecta na internet. Então não tem como alguém transferir os fundos da nossa carteira, diferente de você utilizar uma hot wallet ou uma outra carteira que esteja conectada na internet. Por exemplo, a MetaMask, o pessoal utiliza muito a MetaMask. É uma carteira que fica aí no seu navegador da internet e essa é uma carteira muito fácil de poder hackear, porque um clique errado, a sua chave privada ela é transmitida e alguém consegue pegar a sua chave privada e fazer a transferência dos seus fundos. Como a gente está utilizando esse setup aqui, né? Ou seja, a gente está utilizando transferências AirGap, a nossa chave privada ela nunca passa pela internet, e por ela não passar na internet, é o que faz esse tipo de carteira ser uma das mais seguras. Então, deixa eu voltar aqui, a transferência ela já foi realizada, e se você olhar aqui, ó, o saldo está pendente. E por que está pendente? Porque todas as transações de Bitcoin ela acontecem em um período de 10 minutos, que é o tempo que demora para um bloco ser minerado. Então, se você não entende os conceitos ainda de blockchain, blocos, mineradores e tudo mais, não se preocupe, você vai aprendendo com o processo aí, com o passar do tempo, mas coloca na sua cabeça que todas as transferências na on-chain, ou seja, na primeira camada do Bitcoin, que é a blockchain, a primeira principal, ela demora 10 minutos para ser concluída. Então, depois de 10 minutos aqui, essa transferência aqui ela vai ser concluída, e aí a gente vai ter concluído o processo desde a criação das seeds, importação da carteira, como receber, como comprar Bitcoin, e como enviar de forma simples, fácil, privada e segura. Uma coisa que eu quero te mostrar aqui é o seguinte: se você pegar o seu celular offline, clicar aqui em carteira e vir aqui em receber, se você fizer o mesmo no outro celular, só que online, você vai ver que as carteiras são diferentes. E por que isso acontece? Porque como a sua carteira online, ela já fez uma transferência e ela está conectada com a internet, o seu endereço ele é trocado automaticamente. Agora, como no seu celular offline, ele não conecta na internet, ele não vai trocar a carteira, ele vai ser sempre o mesmo. Entendeu? Então isso aqui é só um detalhe para que, se caso no futuro você for conferir aí as carteiras no celular offline e no celular online, para ver se elas são as mesmas, não se assuste, porque no seu celular offline ele nunca vai atualizar, tá? Ele nunca vai atualizar, mas no seu celular online ele vai sempre atualizar.
Fechou? Existem algumas outras opções na Blue Wallet que você pode utilizar. Eu não vou entrar nesse campo aqui agora, porque senão seria só mais um monte de informação que talvez você não vai utilizar. Se você vir aqui no seu celular online, você pode criar ou importar uma outra carteira. Então, ou seja, você pode ter 3, 4 carteiras ali. Pode ser uma Watch Wallet, ou seja, uma carteira que só vai servir para visualização. Por exemplo, eu, Gabriel, no meu celular pessoal, eu tenho 3 carteiras. Mas essas 3 carteiras aqui no meu celular é apenas de visualização. Então aqui eu só consigo visualizar. Agora, em outros celulares, né? No caso, esse meu celular aqui, eu tenho uma carteira minha, né? Eu tive que desativar aqui para te mostrar o tutorial. Mas depois eu vou colocar uma carteira nesse celular, que é uma carteira, como posso dizer assim, uma carteira offline, né? Uma carteira limpa. Quando eu falo dinheiro limpo, eu não sei se eu expliquei esse conceito no vídeo, mas é que uma carteira limpa é essa mesma carteira que a gente criou. Se você criou a carteira da mesma forma que eu criei, comprou Bitcoin de forma anônima, sem KYC, da mesma forma que eu comprei, e você enviou para o endereço seu anônimo, você tem uma carteira limpa. Uma carteira limpa serve para a gente poder fazer uma segregação de dinheiro. Eu posso explicar o que é segregação, como fazer uma segregação de carteira de dinheiro num próximo vídeo, né? Lógico, se as pessoas quiserem, se você quiser, coloca nos comentários aí, se você quer que eu faça um vídeo sobre isso. Mas é basicamente a gente ter uma carteira sem KYC, que é exatamente da maneira que você criou, ou seja, uma carteira que não tem identificação, e você receber, ou seja, comprar Bitcoin de forma anônima, ou seja, o dinheiro que entra nessa carteira, ele não tem uma identificação que é sua. Por exemplo, se você enviar o seu Bitcoin de uma corretora, o seu dinheiro ele já está rastreado, porque as corretoras elas passam isso para o Estado. Então a gente chama isso de uma carteira suja, porque o seu dinheiro está vindo sujo, o seu dinheiro está vindo rastreado. Quando a gente faz isso utilizando, por exemplo, a Spike to Spike, a gente está comprando Bitcoin de forma anonimamente, a gente está recebendo dinheiro limpo. Concorda comigo? Então agora fica mais fácil você entender o que é segregação. Segregação é quando a gente segrega uma carteira apenas para receber dinheiro de corretora, ou seja, dinheiro que de uma forma nos conecta a esse dinheiro, ou seja, comprando através de uma corretora ou através de qualquer outro lugar que a gente tenha que se identificar. E uma carteira limpa é uma carteira que a gente consegue criar de forma anônima, consegue receber dinheiro de forma anônima e a gente nunca mistura esses endereços. Tá, isso aqui é uma forma profissional, posso fazer depois sobre isso. Isso aqui não tem nada a ver com esse tutorial, mas é uma informação que eu acho justo em passar pra você. Se você chegou até o final desse vídeo, meus parabéns, você acabou de concluir o passo a passo de como que você faz para poder criar uma carteira fria, offline, que faz transações air-gaps, ou seja, você não expõe suas chaves privadas na internet e você tem aí uma carteira totalmente segura. Então você tá literalmente pronto para poder guardar, receber e enviar os seus bitcoins. E aí, foi difícil? Agora você é soberano do seu próprio dinheiro e ninguém consegue tirar ele de você. Se você proteger sua seed, que são as suas 12 ou 24 palavras que você criou de forma segura, nem com o FBI brotando na sua casa eles roubam seu dinheiro. Cuidado que isso aqui é muito poder na Terra. Mas, meus parabéns, você acaba de dar um passo muito importante e o conhecimento que você aprendeu aqui, você pode ajudar muita gente. Seja ajudar a criar uma carteira para sua mãe ou seu amigo, ou mostrar como comprar Bitcoin de forma segura sem que eles caiam em nenhum tipo de golpe. Saiba que esse é só o começo da sua jornada e tem muita coisa para você poder aprender. Então se inscreva-se nesse canal para você continuar aprendendo a ser soberano de verdade, a construir riqueza e não ser mais escravizado pelo Estado, porque agora com seu dinheiro nas suas mãos você tem voz de verdade. Quando você olhar para o saldo da sua carteira, saiba que é teu dinheiro que está ali e não apenas mais um número na tela de um banco. Meu nome é Gabriel Amaral e pela sua atenção, o meu muito obrigado.